Boa tarde! Eu até coloquei uma musiquinha aqui porque esse encontro é especial, é acolhedor, é lugar de fala. E aí, tem alguém me escutando por aí? Só me dá um oi se tá tudo certo. Eu estou no nível musical. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro da tarde, num horário diferente, né? Diminuir a música. A gente costuma encontrar à noite, mas hoje, excepcionalmente, nós estamos à tarde para essa fala gostosa sobre saúde mental materna. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente veio para tarde por uma questão de agenda, que minha e da minha convidada especial. Eu vou já chamar ela por aqui para que a gente possa bater esse bate-papo aqui. Bater esse bate-papo ficou meio redundante, né? Que a gente possa conversar sobre saúde mental materna. Esse encontro faz parte de uma campanha chamada Maio Furta Cor, onde a gente começa a olhar com mais sensibilidade para a saúde mental materna e tem dados estatísticos que nos chamam a atenção sobre isso. Mas antes que a gente adentre um pouco mais no assunto, deixa eu chamar a minha convidada. Deixa eu ver se ela já está aqui. Cadê? Boa tarde, bem-vindos, bem-vindo todo mundo. Cadê? Deixa ela entrar aqui. Diana, tá me ouvindo? Olá, Oi, oi, oi. boa tarde. Oi! Tudo bem? Boa tarde! Dessa vez deu Sim, deu certo, muito né? certo. Tá me ouvindo Estou bem, sim, você. Diana? Tá Legal, o ótimo, ótimo. áudio, o Tô te ouvindo vídeo, bem. tudo direitinho? Pra mim tá tudo bem. Eu espero que os nossos convidados também estejam, né? Vamos esperar um Tá feedback, tudo né, bem, dos gente? Me digam convidados aí aí, para deem um ver se está retorno tudo pra gente. certinho. Isso. Por que eu falei que dessa vez deu tudo certo? Antes de mais nada, Diana, seja muito bem-vinda à nossa conversa. Eu agradeço muito você ter aceitado pela segunda vez o meu convite, Sempre sendo que a aceitarei. primeira a gente teve uns probleminhas, né? Aí a primeira live nós tivemos uns percalços de Sim. iniciantes, digamos assim, e Diana não conseguiu entrar, né? Na ocasião, mas nós estamos aqui de novo para falar sobre um assunto muito importante. A Diana é psicóloga e resolveu bater esse papo aqui porque eu acho que o assunto tem tudo a ver sobre saúde mental materna, né? Esse universo tão importante e que envolve tantas peculiaridades que a gente precisa olhar com mais cuidado e principalmente falar, não é, Diana? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Exatamente, Tassilane. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E, primeiramente, eu quero te parabenizar pela iniciativa. É muito lindo da sua parte, né? O teu comprometimento com a causa, né? Você se Uhum. empenhou, se engajou e durante o mês todo você vem trabalhando, né? Para levar, disseminar informações em relação à saúde mental da mulher e da mãe, né? Da maternidade, principalmente. Principalmente. Então, eu te admiro Eu muito sempre por falo, todo essa mundo está relacionado com a maternidade, né? Te admiro Obrigada. muito por Direto essa ou indiretamente. coragem, Por exemplo, se tiver alguém aqui nessa. porque é um Ah, ato de coragem, né? como Quando desculpa? você fala sobre emoções, Aham. sentimentos, sofrimentos, né? É um ato de coragem, porque você acaba quebrando muitos paradigmas, porque a gente sabe que existem muitos estigmas em relação a falar sobre essas coisas, né? Infelizmente, algumas pessoas Exatamente. ainda entendem como ato de falar sobre fazer apologia, tá concordando, e na verdade nós sabemos que não é assim, né? É o contrário, porque a gente sabe que é através do esclarecimento, levar o conhecimento, abrir esse espaço de fala e de escuta, é que as coisas podem melhorar, pode mudar. Então,
Eu acho muito Exatamente, bonita a tua Diana. iniciativa, que poucas pessoas tiveram, né? E eu fico muito feliz. E obrigada de novo pelo convite. Não, imagina, obrigada. Mas olha, Diana, existe uma corrente forte por aí, Uhum, sabia? Tem muita gente falando, sim. É óbvio que nós sim, precisamos aumentar mais, por isso, esse mês agora, o mês de maio, o mês das mães, foi escolhido para essa campanha chamada Maio Furta Cor, aonde nós, não só mulheres, não só profissionais da saúde, não só quem está ligado diretamente à maternidade, mas a sociedade como um todo, abraçando, a gente está sensibilizando a sociedade para a saúde mental materna, porque eu sempre digo isso, inclusive eu coloquei isso num post anterior no meu Instagram. Cuidar da saúde da mãe é cuidar da saúde da sociedade. Por quê? Se a mãe não estar bem, o vínculo com o filho é prejudicado e com ele o crescimento e desenvolvimento da criança, o desenvolvimento das relações que estão permeando aquela mãe, seja com o esposo, seja com o companheiro, seja com mãe, seja com rede de apoio, enfim, tudo isso é prejudicado. E a consequência disso, a gente tem um prejuízo como sociedade, né? Por isso é importante a gente chamar a atenção para a saúde mental materna. Então, essa campanha, ela está acontecendo aqui agora, no mês de uhum. maio, mas, enfim, o objetivo é que ela perdure, né? E até o nome dela chama atenção, a gente chama de Maio Furtacor, porque na maternidade ela tem a cor, ela tem o prisma que você olhar para ela. Então, terão dias mais cinzentos, terão dias mais coloridos, assim como no puerpério. E ela é esse misto, é um misto de emoções, é um misto de sentimento, de entrega. E falar sobre esse sentimento, falar sobre essas emoções também é saúde. E quando não se fala, há prejuízo. Não é isso, Diana? Por isso que eu te chamei aqui, Exatamente. para a gente bater esse Estamos bate-papo, para a aqui gente gerando bater, também. trocar essa ideia sobre a importância de falar, a importância de expor os sentimentos, né? A importância da mãe, da rede de apoio, das pessoas que estão permeando ali, externarem e também ter esse lugar de fala, né? Igual você disse, é difícil falar sobre saúde mental, há um estigma, né? A sociedade já tem aquele preconceito e a pessoa muito mais. No cenário materno, eu acredito que é ainda mais agravante, porque a gente tem a questão da sobrecarga materna, a questão das alterações hormonais, então todo esse misto vira um caldeirão e a gente precisa mergulhar nesse caldeirão para poder ajudar, não é? Exatamente. E você falou uma parte muito interessante da campanha, que é Furtacor. Por que Furtacor? Porque dependendo da luz que você dá, a tonalidade da cor muda, né? Muda, Então eu posso usar essa exatamente. metáfora como o centro da nossa discussão, né? Porque antes existia muito Uhum, essa cultura, né? É uma cultura que nós queremos quebrar. É um paradigma que nós queremos quebrar. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é de que o bebê ele é sempre o centro, né, das atenções. O bebê ele recebe todos os investimentos, a atenção, o cuidado é tudo para ele, né? E isso não quer dizer que está errado, mas a gente precisa também entender que a mãe ela precisa de investimento, de pulsão, cuidado, né? exato. Porque dependendo da maneira que ela se sente, dependendo da saúde dela, ela vai conseguir transferir esse cuidado, esse afeto, esse amor para o bebê. Então, a campanha, eu entendo que ela traz Certeza. muito a questão de uma reflexão, né? Convida famílias, convida pais, vizinhos, né, parentes, profissionais mesmo, e vamos refletir sobre isso, né? A mãe, ela também precisa Exatamente. de investimento, de pulsão, porque isso De atenção, né? é ela que é provedora de todo esse bem-estar para o bebê, né? Na psicanálise,
Teus cachorros estão Ah, soltos sim, aí, não estão? desculpa. Os cachorros estão aí. Perdão, deixa eu só passar um pouquinho o cachorro, aí eu Participando da continuo live. falando. Não, sem problemas, sem problemas. Com relação a essa questão de falar mesmo, né, Diana, tem um dado interessante, alarmante até, da Organização Mundial de Saúde, que em 2021 saiu essa pesquisa, ou seja, num cenário aí pandêmico, que de cada 5 mulheres, ao menos uma é acometida com algum tipo de sofrimento perinatal, algum tipo de sofrimento psicoemocional. Se nós pensarmos numa proporção de mães de 100, de 1.000, porque no nosso país a maternidade, eu acho até muito bom, porque eu trabalho com isso, é cada vez mais crescente. A gente está falando de um número alarmante de mulheres que estão sofrendo, que estão sendo acometidas. E se considerarmos ainda as que estão fora dessa pesquisa, que tem muita gente que ainda não conseguiu falar, que ainda não conseguiu buscar ajuda, esse número salta tranquilamente para muito maior. Então, o nosso objetivo, a nossa fala, eu costumo chamar muito a atenção sobre rede de apoio no meu Instagram, exatamente para trazer essas pessoas que estão permeando, que estão ali do lado, para ter essa acessibilidade, para perceber essa mulher. E também para dar lugar de fala para essa mulher. Né? Lugar de escuta, de perceber os meus sinais, de perceber que eu não estou bem e de ver que tudo bem eu falar sobre isso, eu não vou ser julgada, eu tenho lugar para falar sobre isso, buscar ajuda. E já partindo desse ponto, Diana, uma das coisas que mais me perguntaram quando eu divulguei o nosso encontro foi: Tassi, como é que eu percebo? Como é que eu chego a um determinado ponto para dizer, opa, eu preciso de ajuda? Você, como psicóloga, tu consegue dar um norte? Porque, assim, é óbvio que nem eu, enquanto enfermeira obstetra, nem a mulher, nem a rede de apoio, a gente vai fechar um diagnóstico, né? A gente precisa de um profissional médico para isso, né? Um profissional mais capacitado. Mas eu percebo os sinais. Os meus sinais eu consigo identificar, não é isso? Exatamente. Antes de entrar na resposta, né, eu quero comentar sobre uma outra fala que Uhum. você fez, que assusta, né? À Assusta e ao vontade. mesmo tempo nos preocupa. Por que que o índice de sofrimento, problemas psicológicos nessa fase do puerpério, pós-puerpério, só vem aumentando? Alguns casos chegam até a ideações suicidas. Por que que está agravando tanto, né? Existem casos mesmo. O suicídio Então, materno está é um alerta crescente. para que nós voltamos a nossa atenção para aí, porque tem alguma coisa errada. E o que que seria? É justamente Exatamente. essa cultura de muitos e muitos anos de que a mulher ela não pode se sentir frágil, ela não pode se sentir insegura, né? Ela tem que Tem que dar dar conta conta de de tudo tudo. e ela não tem espaço de fala. Exato. Acho que travou aqui o teu áudio. Tá me ouvindo, Diana? Tá me ouvindo? Então, as próprias Agora. mulheres, elas entendem muitas das vezes que ela não pode expressar sua angústia, seu medo, sua fragilidade, sua insegurança, por medo de ser criticada, por medo de alguém dizer assim: olha, você Exatamente. não é uma boa mãe, porque você não é forte. Então, percebe que é uma cultura que até as mães se enquadram nesse pensamento sem elas perceberem? Certeza. Quer ver um exemplo disso? Aquela famosa frase que eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui: quem pariu, Mateus, que o Sim, embale. Essa frase que a gente repete geração por geração, ela é danosa. muito. Né? Se nós formos atentar, ela é danosa. Porque é a mesma coisa dizendo assim: ah, você pariu, então vire-se. Né?
não precisa de apoio, você vai Se dar conta, você é não, você que se tem você que não queria segurar isso, o por que não tranco. pensou antes? Né? O julgamento é uma coisa que ela está muito presente na maternidade como um Isso, todo. E o julgamento não é só externo, o julgamento também é interno. As próprias isso. mães, Concretizado nas as próprias mentalidades das mulheres. mães, sem que elas se deem conta. Exato, Então, o nosso trabalho aqui é justamente para exatamente. quebrar esse paradigma, transformar essa cultura nociva, Uhum, né? E levar o conhecimento de que a mãe, ela pode ser ela pode viver um momento confuso, um momento indeciso, um momento frágil dela, e tá tudo bem, ela não vai deixar de ser uma boa mãe por isso. Tanto que o próprio baby exato, blues, exato. que é algo natural, né, o processo pós-parto, é recheado de sentimentos de insegurança, de angústia. Isso é natural, é da mulher, da Total. natureza da mulher. Não tem nada de errado nisso. Só que há uma dificuldade de E aceitar. aí é Há o uma ponto. dificuldade de aceitar da parte dos outros e da parte dela. Né? E aí é uma linha muito tênue, né, Diana, que você acabou de abordar no Baby Blues. Porque existe sim a tristeza, né, que é comum desse período, é normal, vai fazer parte. E existe um pouco mais agravante, aí a gente já tem um acometimento, um Isso. sofrimento. E isso que me perguntaram muito, como é que eu vou saber, Tassi, se eu estou num processo que não faz parte do meu Sim. pós-parto, que não faz parte do meu puerpério, se eu preciso procurar ajuda ou não. E o recado é se perceba, né? Se perceba enquanto, como é, será se eu estou conseguindo sorrir no meu dia a dia? Será se eu estou muito triste? Porque eu ficar triste em momentos, ok, mas eu ficar triste o tempo todo já não é legal, né? Será se eu estou conseguindo dormir bem? Eu sei que toda mãe dorme pouco, ok, eu sei. Mas naqueles intervalos, aqueles períodos pequenos, eu consigo Consegue dormir ou descansar? não? Essa angústia, ela está me acompanhando o tempo todo? Ou eu tenho um momento aqui, outro acolá? Porque se isso é perene, se isso é contínuo, você precisa de ajuda. E para identificar isso, você precisa falar, não é, Diana? Precisa Exatamente. externar. Sem medo de ser julgada, sem medo de ser culpada, enfim. E para isso, eu chamo a atenção de mais uma equipe importantíssima na vida da mãe, chamando rede de apoio, né? Porque essa rede de apoio também precisa perceber essa mulher. A rede de apoio também precisa estar atenta a esses Isso, sinais. exatamente. Porque ela mesma pode conduzir ou não. Ou negligenciando, que aí ela não vai ter lugar de fala, ou procurando ajuda, que é o que a gente Olha como pretende. foi bom a gente passear, contextualizar, né? Pelo baby blues, pela falta de Uhum, aceitação e reconhecimento dessa mulher. Porque se ela vive um baby blues saudável, né? Se aceita que não está em condições psicológicas para cuidar, aciona a rede de apoio, chama pai, faça por mim agora. Nesse momento eu não estou bem. Se ela não se anula, não se cala, se ela não é negligenciada, se ela não é invalidada, ela se sente bem até no momento do baby uhum, blues. Por quê? Porque ela está sendo autêntica. exatamente. Se ela está com vontade de chorar, ela chora. Se ela está sofrendo, ela expressa que está sofrendo. E tem que ser assim para ser saudável, para atravessar. Tô Não vou fazer. cansada, né? E acontece que o que que elas Uhum. fazem? Elas se anulam. Elas vão de contra as condições, as possibilidades delas. E isso adoece mais ainda, porque você precisa viver o momento, mesmo que ele seja ruim, mas você tem que viver na intensidade para ele passar. Você não pode Exato, colocar, esconder, ex colocar para debaixo do tapete, porque mais lá na frente virá, a conta será alta, né? E não ele não passa, ele passa, fica na verdade, se escondido. você só esconder por Isso, debaixo do ele fica tapete, né, escondido. Giana? Fica ali e às vezes ele cresce, em sua Então, grande por isso a maioria, importância da gente continuar só piora. conscientizando que a mulher, ela não vai perder seu valor, não vai perder sua importância,
ela não vai deixar de ser boa mãe se ela tiver em algum momento sem condições de cuidar, de amar, porque ela não tem nem para ela, né? Como é que ela vai transferir isso para o bebê? Então, Exato. primeiro eu vou me cuidar, eu vou esperar passar essa fase do baby blues, porque o correto é ali, depois do parto, ali uns 15 dias, um pouco melancólica, né? Um pouco frágil, sensível, tem a interferência dos hormônios, né? Que muito baixos nessa Uhum. época. Então, se aceite, é a natureza da mulher, né? Se ela conseguir Tem viver que a viver as fase, ela fases, já né? viveu Vivenciar cada vivenciar cada fase. fase. Claro que não sozinha, porque a mãe e o bebê eles não existem sozinhos, né? Não, não, Então não a pode. rede de Precisa de apoio. apoio ela está Precisa de sempre apoio para vivenciar. presente. A rede de apoio não é só o pai ou a mãe, a rede de apoio são os amigos, os profissionais, os conhecidos, as pessoas que estão ali. E essas Exatamente. pessoas elas são responsáveis É. também, né? Pela maternidade. Eu A sempre mãe ela chamo, não é responsável eu sempre sozinha, chamo muita atenção. né? Ela nem pode Nem carregar pode, essa nem pode. responsabilidade só para ela, né? Exatamente. Eu sempre digo que todo mundo está envolvido com a maternidade, direto ou indiretamente, Isso. todos nós estamos. Né? Então, mas eu não tenho nenhuma mãe ou grávida em casa. Você conhece Sim, alguém, né? sempre tem Então, e alguém. você tem ferramentas para Sim, ajudar essa pessoa, estando perto ou não. Rede de apoio é fundamental. isso. Todos nós devemos ser rede de apoio para uma mãe. Ah, tá, mas eu não sou casada, eu não tenho um companheiro, mas a rede de apoio não se resume ao Não, companheiro. Né? não. Rede de apoio é família, é Fica em amigos, volta, é né? vizinho, Profissionais, profissionais que você AUS, pode trazer para né? A estar com você. casinha, o SUS, tudo é rede de apoio. O CREAS, o CRAS, né? Exatamente. Você precisa expandir a sua A gente visão tem de uma rede de estrutura apoio, aí, né? né? E então, o que Exatamente. é necessário nós estamos levando, que é esse conhecimento, porque a própria mulher tem esse paradigma com ela, né? Tinha, porque agora, depois dessa live, né? Muito. É um trabalho Isso, de formiguinha que a gente faz com muito sim, amor, né? Porque, como eu falei, a estatística é uma em cada cinco, mas a gente quer atingir essa isso. uma aí que está aí. Algo tem que ser feito, Né? Ela mesmo que a gente está atrás. É desse sofrimento que a gente quer livrar, sim, esse número um né? aí. Algo tinha que ser feito. Existe outra coisa, Diana, que permeia muito a maternidade e que eu acho, do- a minha visão de enfermeira obstetra e de mulher, acima de tudo, que isso também precisa ser trabalhado, ser cuidado, é a questão da Sim, culpa. Por que que toda mãe, toda mulher, enquanto se transforma mãe, carrega consigo a questão da culpa? E isso eu trago assim, não só de relatos de mulheres que eu cuido, mas como de relatos da minha própria família. sim. Né? Certa vez a minha irmã me disse, olha, nasce uma mãe e ali está aquele sentimento de culpa. E meu questionamento é como se culpar se você está desenvolvendo o trabalho mais intenso, que mais te exige, que, que, que você não tem férias, não tem folga, né? Porque mãe é mãe o tempo todo, é mãe em Percebe tempo como a integral. Então, como se consciência, sentir culpado se você a está fazendo o consciência seu melhor? da própria E aí mãe é eu, nociva com ela mesma? Eu li um trechinho da campanha, eu vou até então, repetir aqui, ó. O estado maternal envolve construção do papel materno, um rearranjo familiar, uma construção de identidade, uhum, na qual ela vai se reconhecendo nesse novo lugar, com esse novo corpo. E isso tudo mobiliza sentimentos, sensações, né? Porque ela está em volta, mergulhada no mar de exigências, tanto dela quanto da sociedade, né? Angústia, exato, medo, exato. apreensão.
tudo isso a convida a visitar um lugar que ela nunca havia visitado antes, né? Então, ela está vivenciando pela primeira vez, e pela segunda, e pela terceira, não importa quantas vezes, mas ela está vivenciando É, a isso, maternidade é ela está singular. Então, vivenciando um cada filho é mar de cada filho. emoções, um mar de pensamentos, de Uhum. sentimentos, de receio, de angústias, né? Que é pertinentes à maternidade. Isso acontece. Então, nós, enquanto rede de apoio, qual é o nosso papel? Não deixar esse fardo mais pesado, né? Exatamente, Fazer não com que deixar ela esse fardo mais entenda pesado. que ela também precisa, que ela também é uma criança, necessita de ajuda, né? Que ela não tem a responsabilidade só Isso. para ela. E se ela errar, tá tudo bem, porque faz parte. Não, não pode. Mas ela precisa se valorizar, se amar, encontrar a força. E a mãe precisa Isso, entender, né, encontrar a Diana? força que A- ela precisa para ela viver, Uhum. conviver com ela mesma também, né? Por isso eu chamo sempre atenção, quando eu falo com as minhas pacientes, da importância de se trabalhar tudo isso antes do parto, antes de ser de fato, de estar com o bebê ali, de encarar a rotina. É importante estudar sobre isso, compreender os processos, as mudanças, porque quando você chega lá no puerpério, lá nessas mudanças, alterações hormonais e emocionais, que tudo isso Você estiver já acontecendo, você sabe, já vai parar para né? dizer, opa, eu já sei Isso, que é isso aqui, eu não posso me sentir assim, eu preciso cuidar de mim, e eu sim, sei que vai passar, falando de puerpério, né? Então, essa tristeza que eu estou sentindo agora, calma, eu sei, faz vai passar, eu parte, vou procurar apoio, eu vou fazer isso ou sim. aquilo, né? Agora, quando você não tem essa sensibilidade, ou não buscou esse conhecimento antes, não Você se estudou, não se impacta preparou, muito é forte, muito mais intenso, sim. né? Você vai viver tudo isso, mas é muito mais intenso, você não vai saber como Uhum. conduzir. A E, família também não vai consequentemente, saber, você não vai saber né? como se proteger. Porque a A família família também não vai está saber. inclusa Quando você não fala, nessa educação maternal total. antes da gestação, Exatamente. né? É uma boa ideia incluir essa Uhum. conscientização, o apoio psicológico no pré-natal. É muito necessário, Tem que ter. né? Eu defendo um fato de que toda mulher deveria ter direito e acesso a um pré-natal Isso. psicológico para eu trabalhar as minhas emoções. Porque a gente cuida muito do enxoval, cuida-se muito do enxoval, cuida-se muito da parte fisiológica, né, de como vai acontecer, É a mas a parte parte principal. emocional, a parte psicológica, ela fica aquém. Ela fica aquém, e eu falo isso quanto profissional de saúde também. Ela Não fica aquém existia essa cultura, do nosso alcance, né? Por isso os índices estão né? altos de sofrimento. E se nós... Então é isso que nós queremos trazer, essa Exatamente, cultura exatamente. da saúde mental materna, Isso. né? Para que a gente não tenha esses É prejuízos, esses prevenção, números, né, Diana? né? E outra coisa, tudo que nós estamos colocando aqui, a gente não coloca num ponto de vista de alarme. Nós estamos sendo reais, Uhum. né? Com fato, né? Existem dados que comprovam. Gente, Ah, mas a maternidade é só sofrimento? Não, ela é muito amor. Tá, mas eu passei pela maternidade e não senti que nada disso. bom. Que bom. O objetivo é que nem uma mãe sinta, mas enquanto uma sentir, nós vamos estar Para lá, essas que nós estamos né? Nosso aqui, né? objetivo é que ninguém Para sinta. essas mulheres que se identificam Exatamente. com a causa. Mas eu vou Isso, responder a sua pergunta isso. antes E que a para gente oferecer passe apoio muito. para essa que ainda vai Eu ser vou mãe, né? responder, porque as Como, Diana? perguntas vão Desculpa. ficando e aí eu não respondo, né? E aí a gente vai conversando Aí outros vai falando, é que o assuntos. papo é bom, a gente vai conversando. Bora, responde. Então, quando a gente falou lá do Baby Blue, é algo natural, esperado, fisiológico, né? Todas aquelas emoções, aquelas sensações da mulher. É preocupante quando passa dos 15 Isso. dias e os sintomas não diminuem. Pelo contrário,
ela fica mais Uhum. isolada, né? Ela fica, pelo fato de ela nunca ter falado, ela se sentia muito retraída, agrava. E aí, o que pode acontecer? Gatilhos para que ela desenvolva algum tipo de transtorno. Claro que isso são exceções, Exato. poucos casos. Mas como a pessoa perguntou, né? Aham. Quais são os agravantes? Quando a mulher ela não vive naturalmente a fase que tem que viver, né? Se aceitando, ali se expressando, sendo autêntica, e ela reprime, não conversa com ninguém, não pede ajuda, se sobrecarrega, pode acontecer de piorar e Exatamente. agravar para um quadro de sofrimento psíquico maior, uma ansiedade, né? Uma depressão. Uhum. E aí, claro, a família também tem que observar, identificar, porque a responsabilidade da família também procurar ajuda especializada. Exatamente. Precisa, né, Diana? Precisa dessa rede de apoio. A mãe não é mãe sozinha. E aí, se não tiver essa rede de apoio para reconhecer, para acolher, né, para dar escuta, para segurar na mão, aí é nesse cenário, quando não há esse apoio, que ocorre o adoecimento, né? Quando não há rede de apoio e quando não há conhecimento também das suas condições, né? Uhum, Seu puerpério, do baby exatamente. blues, pode ocorrer sim um agravamento. Acredito que você sabe mais do que eu, né? Pela vivência com as mães, você tem mais experiência para falar do que eu, né? A gente se complementa, né? Você tem a visão aí da psicologia e nós estamos falando de saúde mental materna, então eu acho muito importante essa fala de não só de um lado, porque esse acolhimento é isso, é você ver as diversas versões, você ouvir as diversas falas para um bem comum, para um acolhimento, para uma escuta, para um apoio, né? Para dar suporte a essa mulher e principalmente para que ela se perceba, né? Para que ela não guarde essas Não, emoções, porque eu não tenho que dar conta de tudo, eu não sou a supermãe. Esse conceito de supermãe cobra um preço muito alto. muito alto. Não, Não se pode, não, nunca existiu, e nunca também não existiu, ajuda no né? desenvolvimento da bebê. Mas foi deixando de acontecer, né? Apesar de nunca existir, foi se deixando acontecer. Mas hoje a gente chama atenção realmente para extinguir. Então, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu estou triste, eu estou triste. Eu preciso de apoio, eu preciso de apoio. E é natural, é normal fazer isso acontecer. E ela precisa ver que tudo isso é comum e não sentir culpa quando esse cansaço abater, quando esse choro vier à tona, né? Vivencie as fases da maternidade, cada um com suas alegrias, com seus altos e baixos, com seus dias coloridos, com seus dias cinzentos. Mas vivencie, não negligencie, fale sobre cada uma delas, busque apoio em todas as fases, construa sua rede de apoio. Eu sempre falo que a rede de apoio ela deve ser construída antes, né? Para um bom enxoval, uma boa gestação, um bom enxoval ele deve conter conhecimento, rede de apoio, preparo. Tendo isso, a gestação, o parto, o puerpério, tudo vai ser mais leve, né, Diana? E também vai educar essa família, que muitas vezes não sabem também como lidar, né? A mãe tendo esse Uhum, conhecimento, ela passa e tudo muda, as relações, né, ficam melhores, a relação com a mãe, a relação com o marido, a relação com a família no geral. Então, esse conhecimento é importantíssimo, como você disse. Vamos deixar uma mensagem para as mães que não importa, né, o sentimento em que ela esteja sentindo, ela sempre será uma boa mãe, ela sempre isso. terá o seu valor, será valorizada da sua autenticidade, da sua maneira, ela sempre será importante.
E o fato de você sofrer ou precisar de ajuda não lhe torna menos mãe, né? Não porque Nem um é pouquinho. pertinente à condição humana, né? Todos nós passamos por isso. Exatamente. O sofrimento ele é importante até para a construção da Tem... identidade, né? E a gente precisa passar por Exato. ele da Tem melhor uma convidada forma. nossa aqui, Diana. Isso. Tem uma convidada nossa que escreveu assim: a minha gestação foi ótima, mas o puerpério, Senhor. Eu sempre falo, o puerpério, as pessoas negligenciam o puerpério. E o puerpério ele é um turbilhão de emoções, de mudanças, de cobranças, de cansaço. Eu sempre digo, as mulheres, as gestantes, elas se preparam para o parto, elas preparam o quarto, o enxoval e o parto. O puerpério, geralmente, ele é negligenciado. E quando você prioriza um momento, o parto é um momento. Eu não estou dizendo aqui que não é para priorizá-lo, tá, gente? Ok, a gente deve se preparar para o parto, com certeza. Mas imagina só, você dá a sua atenção para um momento. Eu vou viver o parto naquele dia. E o puerpério, que nem data definida tem. Né? Porque se nós formos ver, o puerpério ele inicia quando sai a placenta, acabou o parto. E ele não tem uma data certa, olha, nossa, acabou. Varia de mulher para mulher. Então, o puerpério ele precisa de atenção, ele precisa desse olhar. E é geralmente no puerpério que acontece a maioria dos adoecimentos. Porque pela surpresa, né, do inesperado, é aquele sofrimento que chegou e me pegou e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não esperava, eu cheguei da maternidade, meu bebê tá ali, tá ótimo. Eu sempre quis ser mãe, então eu estou com o bebê no colo e eu não posso sentir nenhuma emoção que não seja felicidade, porque afinal eu sou mãe, era isso que eu queria. E esse pensamento ele também é danoso. Então, quando ocorrem as mudanças hormonais, emocionais, a sobrecarga, a falta de sono nos primeiros dias, porque o bebê ele tem um ritmo diferente, né? Ele ainda não sabe o horáriozinho, ainda não construiu o horáriozinho dele poder repousar, e ele vai exigir mais dessa mãe, dessa família. E aí, geralmente, é no puerpério que as pessoas, que as mães mais relatam que, nossa, foi muito difícil, nossa, eu não imaginava, não me preparava, e por isso eu chamo a atenção de se preparar para essa fase, para esse momento, que a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina. Se nós falarmos do puerpério fisiológico, que é o retorno do meu corpo, esse a gente tem uma média de tempo, mas o puerpério emocional, que são as minhas emoções, são os meus sentimentos, esse a gente não tem data. É da forma como isso vai ser lidado, é da forma como eu vou ter apoio. Então, são N variáveis que permeiam isso aí, que vão fazer eu chegar aos meus dias coloridos, sair dos dias cinzas. Dependendo da forma que atravessa esse puerpério, vivencia ele, né? Consegue se desapegar da melhor maneira, né? Mais saudável. E a assistência psicológica, né? O aconselhamento, ela se inclui nesse momento, nesse período também. Porque a mãe, ela não precisa lidar com tudo Sim. isso sozinha. Ela pode ter uma pessoa, Não, né, de para jeito nenhum. falar sobre as suas fragilidades, ela pode ter um grupo de pessoas que compartilham da mesma causa, né, dos mesmos sentimentos. É bom que ela se inclua, Buscar é bom que apoio, ela se né? inclua, para que esse momento seja mais leve, Eu sempre falo, né? Não precisa estar adoecida para sim, procurar sim. uma ajuda, um profissional, não. É alguém para ajudar, né, a atravessar esse momento para que ele não seja Perfeito, tão Diana. doloroso, né? Exatamente. É isso mesmo. Tem uma pessoa aqui que está falando comigo, me denunciando já aqui, ó. A Ju tá falando que nós trabalhamos juntos. Eu lembro de você, Ju, claro que eu lembro. E eu fiz o pré-natal e a bebê dela já está com 10 anos. Eu assisti o pré-natal dela, acompanhei ela no pré-natal. Então já está denunciando aí a idade da profissional aqui, né? Que já está no ramo há mais de 10 anos. Ju, obrigada, linda. Saudades. Saudade do Porto Corima, de Salinas. Enfim, Diana, eu
eu não sei se você tem mais alguma mensagem para deixar aqui para as nossas convidadas. Se você tiver, pode externar. Senão, eu queria fechar aqui a nossa fala. Você tem mais alguma coisa para Sim, contribuir uma aqui com a gente? mensagenzinha, né, para as mulheres, para as mães que se identificam com esse assunto. Você não precisa atravessar esse momento sozinha. Conte com a sua rede de apoio, com os Não, profissionais, né? Se inclua em grupos terapêuticos para te ajudar, né? A que esse momento seja mais leve, mais tranquilo, para que também não venha a agravar, né? exatamente. Exatamente. Isso mesmo, Diana. Então, encontros como esse, Uhum. plataformas, né, como Instagram, grupos de WhatsApp, todos são lugar de fala, todos são lugar de escuta, né? Se eu estou aqui vivendo uma situação que de repente a minha família, minha rede de apoio não está me compreendendo como deveria, como eu merecia, como eu acho que seria mais adequado para mim, busca apoio num grupo de WhatsApp da vizinhança, no grupo de WhatsApp do postinho de saúde, que você faz o seu acompanhamento, lá na clínica da maternidade, onde você teve seu bebê. A gente tem como buscar isso. O importante é falar, né? É ser acolhida. Então, você, mãe, você, mulher, você, rede de apoio, percebam os sentimentos da mãe. Se perceba, mulher, as suas dores, fale sobre elas, porque falando sobre elas a gente tem como cuidar, cuidar para que não adoeçamos. Só por meio da Não é isso, fala, da Diana? expressão, Então, conte só por conosco, meio da fala, da todos expressão, que é vocês. possível ter uma nova visão, um novo olhar, né? Ressignificar e Exato, cuidar e tratar. Então, é um direito existir com todas exatamente. as suas nuances, suas facetas. É um direito, então permita-se existir da maneira que você é. Isso é saúde, né? Perfeito, exato. Obrigada. É isso, Diana. Eu agradeço muito todo mundo que está aqui com a gente. Alguns entraram e já saíram. Eu entendo que esse horário não é um horário, é um horário de trabalho, enfim. Mas essa live vai ficar gravada. Então, mande para quem você acha que precisa. Escute aí com a sua rede de apoio e sinta-se acolhida no Maio Furtacô, que nós acolhemos a sua saúde, não só fisiológica, mas a sua saúde mental. Cuidar de quem cuida de Um todos nós. beijo, Obrigada. obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.